Então vamos lá, irmãos. Hebreus, capítulo 11, no versículo 30. Então diz o texto assim, ó. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Versículo 32. Que mais direi certamente? Me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefte, de Davi e de Samuel e dos profetas. 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reis, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga o exército de estrangeiros. Tudo isso pela fé. Amém, irmãos? Olha só que palavra boa hoje nós temos aqui, né? Nós ministramos essa palavra na quinta-feira ali em Santo Antônio e Deus nos deu um entendimento bom ali a respeito dessa palavra. Amém? Nós estávamos até comentando sobre Josué, né, quando atravessou o Rio Jordão. Quem já leu esse texto está lembrado, né, que Deus falou pro Josué, quando o pessoal que estiver na frente colocar a planta dos pés na água, eu vou abrir o Rio Jordão e vocês vão passar em seco. E diz a Bíblia que era uma época de enchente, época de cheias, né, diz a Bíblia. E fala que o rio estava botando água para fora. E quando eles chegaram, eles colocaram o pé e Deus abriu o Rio Jordão e eles passaram a seco. Primeiro, olha só como Deus precisa que nós colocamos a nossa fé em ação. Então ele falou para o Josué, ó, fala para eles que a hora que eles botar o pé, eu vou abrir o Rio Jordão. Então até então não tinha nada acontecido. Quando eles fizeram o que Deus mandou, colocaram o pé, fala que o rio abriu. Então, né, Deus queria que eles colocassem a fé deles em ação, para que Deus pudesse se manifestar. Outro dia nós falamos aqui, né, irmãos, no último culto, né, o que está escrito aqui em Hebreus, capítulo, aqui no versículo 11, 6, né, no mesmo livro que nós abrimos ali, né, está escrito ali, ó, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé, ninguém vai conseguir agradar a Deus. E não agradando a Deus, automaticamente, ele não vai poder se manifestar ao nosso favor. Né? Nós estamos lendo aqui, irmãos, um texto onde eu não tenho esclarecido, não é claro, quem escreveu o livro de Hebreus. Algumas pessoas chegam a arriscar dizer que foi o apóstolo Paulo, só que aqui não relata quem que escreveu esse livro aqui, o livro de Hebreus. Mas ele foi muito feliz colocando o quê? Colocando esses testemunhos das pessoas do Antigo Testamento, né? E mostrando que se nós usarmos a nossa fé, nós vamos fazer coisas grandes aqui na terra. Deus vai poder fazer grandes na minha vida e na tua vida, se nós usarmos a nossa fé. Se nós nos conformarmos e achar que está tudo certo e não usarmos a fé, né, Deus não vai poder se manifestar. Lembra que o primeiro texto que nós lemos aqui, irmãos, olha só, no versículo 30, está escrito assim, ó, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Então o que eles fizeram? Eles por 7 dias, né, rodearam a cidade de Jericó. E a Bíblia fala que no 7º dia eles deram 7 voltas. E fala que os muros de Jericó caiu para baixo, todos. Tudo através da fé. Ninguém colocou a mão. Olha só que poder de Deus manifestou ali. Ninguém colocou a mão no muro, para o muro cair. Agora vai. Fé que vai. Não. Rodearam, né? Por 7 dias e 7... No último dia fizeram 7 voltas em roda de Jericó, né? Crendo
que Deus, né, ia cumprir o que ele tinha prometido. E fala que o quê? Que as muralhas caíram. O que quer dizer Jericó? Jericó era uma cidade que Deus tinha dado para o povo dele tomar conta da cidade. Só que antigamente as cidades, não é que nem hoje, né? As cidades antigamente eram todas cercadas de muro. Para ter segurança lá naquela cidade. Era toda Talvez você já viu algum filme das antigas aí, né? Que tem os muros, né? Tem um portão grande lá de madeira. Então as cidades antigamente eram assim. E fala que os muros se romperam através da fé. Então Deus cumpriu a promessa que fez para ele. Se você fizer isso, rodear por 7 dias, e no último dia, por 7 vezes, quando as trombetas tocar, né, os muros vão cair. Vocês vão trocar as trombetas e o muro vai desabar abaixo. E aqui fala que isso foi uma atitude de fé. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Então, veja bem, quando Deus fala que sem fé é impossível agradar a Ele, na sequência, Ele fala assim, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E ele vai se tornar abençoador daquelas pessoas que buscam a Ele. Então tem que buscar, clamar, usar a fé, ele vai se tornar abençoador dessa pessoa. Então ali todas aquelas proezas que nós lemos aqui, nós vamos dar uma lida de novo aqui, todas essas proezas aqui que aconteceu aqui, todos esses milagres aqui, foi tudo através da fé. Tudo através da fé. Né? Olha, só para vocês terem uma ideia, tudo que você vê hoje, você olha para esse morro aqui, você vê o quê? Vê um morro, né? Você olha para cima aqui, vê um morro, né? Você olha para o céu, não sei se está estrelado hoje, vê estrela. Se não vê estrela, vê nuvem. Se não vê nuvem, vem chuva. Né? Tudo que você vê hoje no universo, tudo que você vê foi criado através da fé. E nada do que você vê existia. Está aqui, quer ver? No versículo 3, diz assim, fala assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, olha só, o invisível veio existir. Então, nada do que você vê existia. Através da palavra, da fé, né, foi feito. Então, veja bem, como é que Deus falou? Haja luz, houve luz. Então, pelo poder da palavra. Amém, irmãos? E ali no versículo 1 ele fala assim, ora, a fé é certeza. Então a fé, se tiver dúvida, não é fé. Eu acho que Deus vai poder me abençoar. Isso não é fé. Eu vejo as pessoas dizendo que Deus possa te abençoar. Como que Deus possa te abençoar? Deus pode abençoar qualquer um. Deus tem o poder para abençoar qualquer um. Às vezes as pessoas falam que Deus possa te abençoar. Não, Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Né? Deus pode. Lembra que alguém chegou perto de Jesus e perguntou assim, será que tu pode curar o meu filho? Aí Jesus falou, se podes, tudo é possível aquele que crê. Jesus, podes? Né? Às vezes eu vejo as pessoas dizendo, se pode, não, tudo é possível. Mas tem que... Então aqui, esse texto aqui, irmãos, está mostrando aqui no versículo 30, fala assim, os quais, por meio da fé, subjugaram reis. Então, através da fé, eles derrotaram muitos reis. Pela fé, eles subjugaram reis. Eu estava meditando hoje sobre essa palavra, me lembrando de uma passagem que tem lá no livro de 2 de Crônicas, onde Josafá andava cercado, todo o povo de Deus estava cercado pelo exército do inimigo. O que Josafá fez? É o que eu sempre falo aqui, irmãos. O que Josafá fez? Josafá era o líder do povo de Deus. O que ele fez? Ele fez choradeira, e se lamentou e se clamou? Não. Ele colocou a fé dele em ação. A Bíblia diz que ele decretou um jejum em todo o Judá. Diz que eles começaram a jejuar e orar. E olha só a oração que ele fez para Deus. Ele falou assim, Senhor, nós não temos força para vencer essa grande multidão. Porém, olha só, os nossos olhos... Temos força para vencer esse problema que nós temos, mas os nossos olhos estão em Ti. Nós estamos orando, nós estamos jejuando e cremos que o Senhor pode mudar isso aqui.
E a Bíblia fala que Deus agiu muito forte naquela situação ali. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Então, o problema existia, mas eles tinham os olhos em quem? No problema, não. Meus olhos estão em ti. Para resolver o problema. Às vezes as pessoas só ficam focando no problema. É difícil, é uma montanha que se levantou, é uma muralha, isso aí não tem mais jeito. E aí não vai acontecer nada. Nós temos que focar. Fala que o Josafá ficou focado. Não, olha só, não temos forças para vencer esse desafio. Mas porém, os nossos olhos estão focados em ti. Sabendo que o Senhor tem o poder para mudar a situação aí. E a Bíblia fala que Deus mudou. Não fizeram nem força. A Bíblia fala que esse exército que estava cercando o povo de Deus, eles brigaram entre eles e se mataram entre eles mesmo. Houve um agir de Deus confrontando entre eles ali. Então Deus age, irmãos. Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Eu estava tomando banho hoje, estava pensando nessa palavra aqui. Tem um texto que fala assim, irmãos, ó, que agindo Deus, ninguém pode impedir. Então, se você clamar, Deus vai agir. Quem é que vai impedir? Ninguém pode impedir. Mas precisamos o quê? Precisamos colocar nossa fé, clamar o socorro de Deus, né? E Ele vai agir. E agindo Ele, seja o problema que for, nada vai impedir. É o que está escrito na palavra. Então, a fé é essa, irmãos, a fé é essa. A fé nas promessas que o Senhor Jesus deixou. Que está escrito aqui, quer ver? Ó? Vamos continuar aqui, então. Eu falei sobre os reis que eles venceram, né? Olha só. Praticaram a justiça. Então, pela fé, eles fizeram aquilo que agradava a Deus. Isso é fé, irmãos, também. Tudo é fé. Aí, se eu fizer isso aqui, se eu agir dessa maneira do que está escrito na Bíblia, Deus vai me abençoar. Isso é fé. Isso é fé. Amém? Olha só, na sequência ele fala assim, ó. Olha só, obtiveram promessas. Então, obtiveram o quê? Através da fé, as promessas que Deus tinha para eles. Através da fé, eles obtiveram promessas. Quantas promessas Deus tem para você e para mim? Muitas, mas para elas se cumprir tem que usar a fé. A Bíblia está aqui, nós temos aqui, a palavra Deus nos dá, basta nós nos posicionarmos. Se nós nos posicionarmos segundo as promessas de Deus, Deus vai manifestar. Caso contrário, não. Então aqui pela fé, eles obtiveram o quê? As promessas que Deus tinha feito para eles. Amém, irmãos? Se tu lê a Bíblia, irmãos, está recheada de promessas na Bíblia para mim e para você. Está cheio de promessas ali. E aquele que usar a fé vai desfrutar daquilo que Deus tem. Amém? Olha só, irmãos, eu estou falando mais do que nós vimos na igreja. No dia a dia ter essa fé. No dia a dia nós temos essa fé aí. Né? Vai comer um pão? Não, Jesus quer para orar, abençoar os alimentos. Ora. Às vezes faz mau alimento porque às vezes é consagrado e a pessoa não ora. Ela não está usando a fé segundo a palavra. Né? Então, nós temos que abençoar os alimentos que a gente come. É fé? Tudo é fé. Né? Vai sair, faz uma oração. Jesus, guarda o meu carro, guarda o ônibus, guarda a minha bicicleta, sei lá, me dirige. E a gente não faz isso. Isso é fé. Se você está reconhecendo que você precisa da proteção de quem? De Deus. Tudo reconhece. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Então, isso é fé. Né? Quando alguém está orando, né, pedindo para... eu não durmo sem orar. Isso é fé. Quando você ora para dormir, você está usando a fé. Né? Nós falamos ali que existe a fé natural que todo mundo usa. Né? Até quem não é de Jesus usa a fé natural. Né? Segunda-feira, 15 para 7, as pessoas se perguntar para todos aqui do Evaristo, segunda-feira, 15 para 7, o ônibus passa ali ou não passa? Claro que passa. Segunda-feira pode para parada, que ele vai passar ali. Eu não sei o exato o horário, mas acho que é 15 para 7, né? Não sei. Mas as pessoas sabem que ele vai passar, o ônibus vai passar ali. Não tem jeito, vai passar. Então, isso é uma fé natural. Agora, Deus está nos incentivando a usar a fé sobrenatural, que é nas promessas dele. Né? Problemas que surgem, que a gente não vê resultado, isso, se você colocar a fé em ação, você vai ver resultado.
Amém, irmãos? Então aqui fala que através da fé Deus pôde cumprir, obtiveram as promessas de Deus. E aí ali falam, né, fecharam a boca de leões, né? Olha só, até os animais mais ferozes eles venciam através da fé. Até o fogo aqui eles acalmavam, né? E aqui fala que escaparam da morte a fio de espada. Olha só, tudo pela fé. Então Deus estava dando a proteção porque eles eram pessoas que usavam a sua fé. Eles tinham realmente o coração 100% em Deus. Tudo eles dependiam de Deus. Por isso que a Bíblia fala, irmãos, que é para nós reconhecer o Senhor, então, em todos os nossos caminhos. Reconhecer Deus em tudo. Seja uma coisa simples, mas às vezes uma coisa simples, se não é reconhecido, Deus pode dar um problemão. Né? Quantas pessoas às vezes ficam ruins, comi um alimento, rapaz, me estragou por uns 2 dias. A pessoa fica ruim uns quantos dias, por causa de um alimento às vezes. E uma oração anula todo o mal. Uma oração que você faz, quebra todo o jugo ali. Coisa simples, né? Mas às vezes traz um transtorno. É importante a gente ter essa fé todos os dias, irmãos. Amém? Isso vai nos fazer vencedor aqui nessa terra. E aqui fala, estou falando de coisas pequenas aqui, mas aqui fala que coisas grandes Deus fez na vida deles, porque eles usavam, se reconheciam Deus, que eles precisavam que Deus na vida deles. Então aqui eles deixaram, olha só, Deus do início da criação do mundo, se você perceber, né, o que agradava a Deus era a fé, desde o começo do mundo, desde o começo da humanidade aqui, a fé é o que agradava a Deus. Né, quando ele pediu para Abraão entregar o filho dele lá, né? Aquilo ali, o Abraão teve um posicionamento diferente, ele sabia o Deus que ele cria. Ou Deus vai ressuscitar, ou Deus vai providenciar o cordeiro lá na hora, alguma coisa vai acontecer. Ainda que eu matar, Deus tem o poder para ressuscitar. A fé dele era essa. Então, e isso agradou muito a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, olha só. Hoje essa palavra aqui, ela está vindo para nós aqui, irmãos, porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Uma coisa que nós precisamos dia após dia, é ser pessoas de fé. Sem fé você nunca vai agradar a Deus, eu nunca vou agradar a Deus. E se deixar entrar a dúvida também não vai funcionar, porque ali diz que a fé é certeza. Lá no livro de Tiago fala, irmãos, se a pessoa tiver dúvida do coração, não pensa que ela vai receber algo de Deus. Está escrito na palavra isso. Talvez você já leu lá, se alguém deixar entrar a dúvida do coração, ela não vai receber nada de Deus. Então, às vezes as pessoas até oram, sai da oração, já sai com dúvida. Aquela oração dela foi praticamente em vão. Porque daí fé é certeza, não, eu orei, eu tenho certeza que Deus vai agir nisso aí. Ainda que seja um problema difícil, ainda que demore, mas Deus vai agir. E funciona assim. A nossa fé muda todas as coisas. Seja para a salvação de um familiar. Hoje eu estava falando pro Diomar ali. Olha só, por que as pessoas não vêm? Por que muitas pessoas não vêm para a igreja? Por que muitos dos nossos familiares não se converteram ainda? Porque o diabo cega o entendimento deles. Está escrito aqui. Vocês já leram essa palavra? Porque a gente tem que conhecer a palavra e orar em cima dela. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que o evangelho não resplandeça na vida delas. Olha só que coisa interessante. Assim estávamos nós, o diabo estava cegando nós. E por que nós temos aqui hoje, então? Como que foi isso? Alguém estava orando por você, pode ter certeza disso. Você não caiu de paraquedas na presença de Deus. Alguém orou, alguém pagou um preço lá, orou para você hoje buscar Jesus. Porque a Bíblia diz que o diabo cega o entendimento. Então, se ele está cegando, né, se o diabo está cegando, só através da fé que esse mal vai sair lá do nosso familiar, vai sair lá do nosso vizinho, do nosso amigo, do nosso familiar. E é pela fé também. Às vezes as pessoas ficam esperando em Deus para Deus trazer o meu familiar de volta. Faz um jejum lá para o teu familiar. Demônio, tu que está cegado, meu parente lá, sai fora da mente dele. Fé no que está escrito aqui. Se é um diabo que está cegando, então vou ter que orar. Vou ter que jejuar para que esse mal venha sair lá do meu familiar. Amém, irmãos? E a gente vem 1 ano, vem 2 anos, e aí nada acontece, mas também a gente não coloca a fé em ação. Quando é que nós... Nunca. Não vai se converter mesmo. Porque tem um diabo ali que não quer. Mas o meu familiar é gente boa. Irmãos,
Eu estava conversando com a Márcia outro dia, o meu amigo lá é gente boa, aquele cara, aí morreu, foi para o céu, ele era muito bom, cara 100%. Irmãos, sem Jesus Cristo ninguém vai para o céu. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Pode ser a melhor pessoa do mundo, se ela não tiver fé em Jesus Cristo, ela não vai herdar o reino de Deus. E se alguém não orar para essa pessoa, a cegueira não vai cair. Então tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Já contei para vocês aqui um testemunho meu várias vezes, né, irmãos? Problema financeiro, nós colocamos a fé em ação, Deus abriu as portas. A gente tem que perseverar, mas não é uma oração de tomar água, de água doce. Firme, Deus abre portas, irmão, Deus é poderoso. Deus abre portas. Então, se nós orarmos, Deus vai agir. E agindo Deus, pedir. Não tem diabo, não tem nada que impede, se Deus agir a nosso favor. Amém? Aí é que entra a tua fé, aí é que entra a minha fé. Amém? Então, quando alguém tem fé, Deus pode agir, pode abençoar essa pessoa. Foi assim que os antigos venceram, diz o texto aqui. Foi assim que Deus deu vitória para esses homens aqui. Amém? Aqui no final, irmãos, até nossas fraquezas espirituais, pela fé, Deus vai nos levantar, vai nos fortalecer. Quer ver? Olha isso aqui, ó. Olha só. No versículo 34. Eu não sei que hora nós temos aí. Tem hora aí? Então, eu vou só ler esse texto para nós encerrar, irmãos. Olha só. No versículo 34. Extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio de espadas, olha só, da fraqueza tiraram forças, tudo pela fé, e se fizeram poderosos em guerra, puseram em fuga o exército dos estrangeiros. Então, pela fé, eles se fizeram fortes. A Bíblia diz que quando a pessoa que é da fé, quando ela apresenta que ela está fraca, aí que ela está forte. Quando a pessoa está na presença de Deus orando, a pessoa se sente fraca, né? E é que ela está forte, diz a palavra. E aqui fala que até para que nós viemos a cada dia ter disposição, força, né, espiritual, força física, né, a nossa fé conta. Quantas pessoas, né, às vezes a gente fala, eu estava cansado, né, ouvi uma oração, vi no culto, né, li uma palavra e saiu aquele peso, aquele cansaço. A fé faz isso. Eu lembro que eu estava um dia em casa orando, irmãos. Já falei que tinha um amigo meu que ia orar comigo todo dia lá na minha casa. Eu tinha uma campanha de oração, todo dia orar junto. E esse rapaz, ele trabalhava na igrejinha, numa empresa lá. E chegou de tarde, ele bateu na minha porta lá. E aí, quando ele entrou assim, ele falou assim, cara, quase que eu não vim hoje. Eu estou tão cansado. E eu sei, eu trabalhei em firma. Cansa mesmo, é terrível. Cansaço de fábrica é terrível. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa lá, eu chegava em casa e me atirava na cama. Tão cansado que eu estava. E esse rapaz, ele falou, cara, nem ia vir na oração hoje, eu estava muito cansado. Era uma segunda-feira. Imagina, segunda-feira. E quando ele entrou na porta da minha casa, eu li uma palavra para ele que está lá no livro de Timóteo. Eu estava o dia inteiro orando e jejuando e lendo a Bíblia. Quando ele entrou, eu citei a palavra para ele, essa palavra é para ti. Eu acho que é lá onde diz, jovem, ninguém despreza a tua mocidade. Eu li essa palavra para eles, e quando eu terminei de ler, que aquilo deu um clarão, saiu todo aquele peso, aquele cansaço, foi tudo embora. Olha só o poder da fé, foi tudo embora aquilo. E eu admiro a fé, não a minha, que eu estava orando e jejuando, a dele, ele estava e furava para nós orar. E Deus honrou a fé dele. Eu admirei a fé dele, não a minha. Deus pôde usar ali porque eu estava buscando, mas a fé dele que foi honrada ali, cansado, mesmo ele foi lá na oração. E ele falou assim, quando eu citei a palavra, nem oremos, só citemos aquela palavra, disse, essa palavra aqui é para ti. Quando ele chegou na porta, entrou, disse, vou ler uma palavra para ti aqui. Aí tem um texto ali de Timóteo, né, que o Paulo falou para Timóteo, né, ninguém despreze a tua mocidade. Eu lembro que eu citei essa palavra aí para ele. E ele falou que aquilo clareou, foi embora todo aquele peso, aquele cansaço. Então, importante a gente buscar a Deus, ainda que esteja cansado. Busca a Deus que Ele vai te renovar, vai te fortalecer. Amém? Ainda que você esteja desanimado, ora, busca a Deus, que Ele vai te levantar, vai te fortalecer. Amém? Isso agrada a Deus, Ele fala que agrada a Deus. Lembra que Ele falou que aquela pessoa que dobrar o joelho
Depois da porta fechada, ele vai o quê? E orar, ele vai o quê? Honrar essa pessoa. Ele vai te recompensar, diz a Bíblia. Então, ainda que você esteja lá bem cansadão, mas ora, faz uma oração lá. Vai ver que até o cansaço vai embora. Amém, irmãos? Amém. Então, eu vou deixar aqui essa palavra aqui, uma palavra boa, né? Porque o nosso combustível, né, do combustível do carro é a gasolina, né, ou o óleo diesel, ou o álcool, né, ou o elétrico. O combustível aqui é a eletricidade, né? E o nosso combustível é a fé. Não podemos nunca deixar isso apagar. Mas fé no quê? Eu tenho fé. Não. Muitas pessoas falam, eu tenho fé. Não. Nós temos que ter fé naquilo que a Escritura fala a nosso respeito. Como que é essa fé nas Escrituras? Não, Jesus falou que todo aquele que pede, recebe. Tem que ter essa fé. Não, eu estou cansado hoje, eu estou com um problema, vou clamar. Outro dia o Davi falou que não estava muito legal, fez uma oração, o que aconteceu? Né? Aquele mal-estar foi embora. Por quê? Porque ele clamou. Então, ainda que a coisa esteja difícil, tem que clamar, tem que buscar o socorro de quem pode nos ajudar. E a Bíblia diz que Deus ele é o socorro presente, irmãos. Ele está atento à tua oração. Deus é o nosso Pai. Quando você entregou a tua vida para Jesus, você passou a ser filho de Deus. Você sendo filho de Deus, Ele vai estar a cada dia te protegendo, te guardando e vai estar te dando força para você caminhar aqui nessa terra. Amém? E vai estar te ajudando a vencer os problemas. Né? Eu até comentei lá na igreja, lá em Santo Antônio, na quinta-feira, né? Hoje, no nosso país, né? Eu vou falar do nosso país aqui. Na verdade, as igrejas mais criticadas hoje são as igrejas que fazem milagres. Pode cuidar. Mas o ministério de Jesus era assim. O ministério de Jesus era um ministério de milagres. Eu estou lendo Atos, irmãos. Nós temos horário em cima dessa palavra aí. Nós estava lendo Atos essa semana, estou lendo o livro de Atos. Tem uma palavra ali que diz que através dos apóstolos Deus fazia milagres extraordinários. E fala que através dos milagres as pessoas se convertiam. Então eu tenho orado a Jesus, se o Senhor não se manifestar, ninguém consegue convencer ninguém. Então eu peço que o Senhor venha manifestar o teu poder para que as pessoas venham se converter, venham entender isso. E lá no livro de Atos está escrito isso, que as pessoas começaram a se converter através dos milagres. Né? As pessoas seguiam Jesus por causa dos milagres. Né? Muitos se converteram ali. Então, e a gente tem orado por isso. E os milagres acontecem quando a gente clama, quando a gente ora, quando a gente busca. Isso acontece, os milagres. Tudo é pela fé, então. Amém, irmãos? Amém. Então, eu vou deixar aqui essa palavra aqui. Vou pedir para o José fazer um favor, ali, ungir com óleo ali, para nós fazer a oração aqui. O José vai ungir vocês com óleo aí. Tá lá o óleo, Zé. Tem essas meninas que vêm na quinta-feira aqui, na quarta, né? Elas vêm orar com nós aqui, quarta-feira, a Fernanda, né, e as crianças. E elas cantam um louvor aqui muito bom. Vou pedir para elas cantar esse louvor enquanto o Zé unge com óleo aí. Pode ser? Pode ser? Então, ela disse que está ensaiada. Eu perguntei antes do culto. Está ensaiada? Ela está. O deserto não? O deserto não? É deserto, né? Deixa eu só... Quer botar na mão? Quer levar assim? Botar um pouquinho na mão. Botar um pouquinho para mim é difícil. Tem um vizinho aqui. Disseram para você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade. Mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vem passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um código para sua vitória.
Até os seus amigos viram sua prova. Disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a história mudou. Amém, irmãos? Amém? Tem futuro, né? Aí faltou vocal aqui ainda. Amém, irmãos? Olha só, então nós vamos fazer uma oração aqui. Né? Como eu falei para você, nós temos essa fé que Jesus está aqui. Então nós vamos orar com toda a nossa força. Eu estava no culto quinta-feira, tinha uma meninota lá de uns 13 anos. Até a sobrinha da Márcia. Aquela guriazinha. Está na fé. Ela fechava os olhos e orava. Aquela menina lá me chamou muita atenção. Igual essa aí está na fé. Então eu falei... no ambiente, né? E aí ela entendeu aquela palavra e orava com todo o coração dela. E é assim que Deus age. Amém? Então nós vamos ficar de pé, irmãos, fazer uma oração aqui. Está nos visitando aqui. Como é que é o teu nome? Benhur. Seja bem-vindo aí. Amém? Deus te abençoe. Obrigado à visita. Veio com a irmã ali? Né? Veio com a senhora? Então tá bom, amém? Então vamos fechar os nossos olhos, irmãos, vamos orar aqui. Vamos clamar a Deus aqui nessa noite, amém? Só vamos fazer uma oração junto aqui. Fala assim, ó, Senhor Jesus, eu glorifico a Ti e te agradeço pela Tua presença aqui nesse local. E eu sei que só o Senhor tem o poder de perdoar os meus pecados. Então me purifica com o teu sangue. E eu te peço que o Senhor venha agir em todas as áreas da minha vida. Amém. Amém? Então nós vamos fechar os nossos olhos e continuar com nossos olhos fechados e vamos orar aqui. É você e Jesus agora, amém? É nós e Jesus aqui. Pessoa que está em casa nos assistindo da mesma forma. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, meu Pai, unindo a nossa fé com a fé, Pai, desse irmão, dessa irmã que entrou aqui. Porque, Pai, nada temos a oferecer a ninguém. Os nossos olhos estão em Ti, Pai, como Josafá falou. Nossos olhos estão em Ti aqui nessa noite, clamando a Ti, Pai, pelo Teu socorro, pelo Teu mover, pelo Teu agir na vida de todas as pessoas que se encontram aqui e que nos assistem pelo Facebook. A minha oração, Pai, nesse momento, é que o Senhor venha fazer essa pessoa livre de toda amarra, de toda atadura, de toda acusação do inferno, Pai. Nós cremos que se confessarmos os nossos erros, o Senhor é justo, o Senhor é fiel para nos perdoar. Então faz todos aqui livres nessa noite, de toda amarra, de toda atadura, de toda acusação. Os espíritos acusadores são amarrados aqui, e no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, saiam, vão embora da vida os espíritos acusadores. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, essa pessoa está clamando a Ti aqui. Que o Senhor venha ouvir o nosso clamor aqui nessa noite. O Senhor falou que é para nós Te buscarmos de todo o nosso coração. Estamos aqui clamando, Pai, pelo Teu mover, pelo Teu agir. Não é possível, meu Pai, essa situação na vida dessa pessoa.
Os nossos olhos, Pai, não estão no problema, mas nesse momento os nossos olhos estão em Ti, para que o Senhor resolva o problema dessa pessoa. Que o Senhor venha agir na saúde, que o Senhor venha agir, Pai, na vida financeira, Senhor, na vida espiritual. Que o Senhor venha agir, Pai, em todas as áreas da vida dessa pessoa. Que o Senhor venha agir fortalecendo ela aqui nessa noite, Pai. Nós clamamos por esse mover na vida dessa pessoa aqui nessa noite. Que viemos sair, Pai, desse encontro aqui, meu Pai, fortalecido. Que nessa noite o Teu Espírito Santo, ele venha manifestar na vida de cada pessoa que está aqui, meu Pai. Que Teu Espírito Santo venha invadir o ser de todos aqui nessa noite. Essa pessoa que entrou aqui, Pai, angustiada, ansiosa, com dúvida, com medo, nós pedimos que o Senhor venha arrancar, tirar todo esse mal-estar. Todos os espíritos que agem, Pai, trazendo esse mal-estar, nós amarramos e ordenamos que você soltem a alma dela. Sai. Vão embora da alma dessa pessoa. Coloca o Teu Espírito Santo, Pai. Coloca a Tua presença na alma dessa pessoa, Pai. Renovando, fortalecendo. No lugar da angústia, coloca a Tua presença, coloca a Tua paz, Senhor. Vai arrancando essas enfermidades, Senhor. Vai atendendo o clamor dessa pessoa. Vai tirando esses espíritos familiares. Eles são amarrados aqui, os espíritos familiares. Os espíritos de aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno. Sai. Vão embora daí. Soltem o corpo dessa pessoa agora. Vai embora toda insônia, toda perturbação na madrugada. Meu Pai, abençoa essa pessoa, Pai. A saúde física, a saúde espiritual. Haja a favor dessa pessoa que está clamando a Ti, meu Senhor. O Senhor falou que o Senhor é o socorro presente na hora da dificuldade. O Senhor é o socorro presente na hora da angústia. Então manifesta aqui nessa noite, Pai. Atendendo o clamor de todos que estão orando aqui. E eu te peço, Pai, envia aqui mais de 12 legiões de anjos e destrói com toda a fortaleza que está resistindo. Queima todo o mal aqui, meu Pai, e arranca todos esses espíritos perturbadores. Faz essa pessoa livre aqui nessa noite. E que o Senhor venha abençoar, Pai, a casa dela, o familiar dela. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, tudo que é dela, o automóvel, a casa dela, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te pedimos. Como nós falamos aqui, meu Pai, que o Senhor venha dirigir essa pessoa durante essa semana, Pai. Que essa semana essa pessoa venha usar a fé dela em tudo que ela for fazer. Nós cremos que isso te agrada, porque está escrito que sem fé é impossível, Pai, te agradar, Senhor. Então nos impulsiona a usar a nossa fé a cada dia dessa semana, Pai. E que o Senhor venha atender o clamor de todos que vão estar orando e clamando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu te peço. Senhor, tira a cegueira lá do familiar, Senhor. Arranca esse demônio que cega lá o nosso familiar. E traz salvação sobre a nossa família. Traz cura da alma, do corpo físico. Visita o familiar, meu Pai. Haja a favor do familiar de todos que se encontram aqui. Nós abençoamos os familiares. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós oramos, intercedemos, Deus, a Ti, para que o